você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo recebe aval de Tite e abre negociações para contratar meia argentino que joga na Europa. Flamengo não desiste de meio-campista do Porto de Portugal e promete proposta agressiva. Time europeu está de olho em Ayrton Lucas para o meio do ano. Definido datas e horários para os playoffs do NBB do Flamengo Basquete. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A CBF divulgou nesta segunda-feira que a data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 17, a partir das 14h30, horário de Brasília, no Rio de Janeiro. O Flamengo está no pote 1 e vai enfrentar o adversário do pote 2. No total, são 32 times que aguardam esse sorteio. Vale destacar que, por estar disputando a Copa Libertadores da América, o Flamengo entrou na terceira fase do mata-mata nacional, juntamente com Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A Copa do Brasil começa com um jogo único na casa do time de pior ranking na CBF, mas a partir da terceira fase, o regulamento muda e os jogos serão de ida e volta, e dessa forma a CBF definiu as datas para 1º e 22 de maio. O Flamengo é o terceiro maior vencedor da Copa do Brasil, porque conquistou o mata-mata nacional em 4 oportunidades, 1990, 2006, 2013 e 2022. O Cruzeiro tem 6 títulos e o Grêmio tem 5. Lideram aí o ranking. O Palmeiras também levantou a taça por 4 vezes. O Flamengo é o atual vice-campeão quando perdeu aqui no Maracanã por 1-0 para o São Paulo e empatou lá no Morumbi em 1-1. O Flamengo terminou a primeira fase do Novo Basquete Brasil, o NBB, como líder e, desse modo, vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final dos playoffs do torneio nacional. E, para isso, a entidade que organiza a competição definiu as datas e horários de transmissões para o Clássico Carioca. A produção coloca aí as datas e os horários e as transmissões para a gente ver. Jogo 1, dia 20/4, sábado, 19h30, Botafogo e Flamengo, Oscar Zelaia, Sport TV e NBB Basquete Pass. Jogo 2, 26/4, sexta-feira, 21 horas, Flamengo e Botafogo, Maracanãzinho, Sport TV e NBB Basquete Pass. E jogo 3, caso haja necessidade, no dia 28/4, num domingo, 18 horas, Flamengo e Botafogo, no Maracanãzinho, Sport TV e NBB Basquete Pass. O NBB adota no regulamento dos playoffs o sistema de melhor de 3. Vão ser no máximo 3 partidas em cada confronto do mata-mata nacional. Quem vencer primeiro 2 jogos avança para a próxima fase. O jogo começa na casa do time de pior campanha e a decisão vai ser na casa daquele com a melhor campanha, como é o caso do Flamengo e Botafogo. Na primeira fase do NBB, o Flamengo finalizou na liderança da competição com 67 pontos. Nesse período, o Orgulho da Nação conquistou 31 vitórias em 36 jogos, concluindo aí com 86% de aproveitamento. Por outro lado, o Botafogo foi o 16º colocado na classificação e o time de General Severiano finalizou com uma média de 28%. A torcida do Flamengo sempre defendeu a ideia de que Matheus Gonçalves deveria ter mais chances no profissional. Ano passado, ele foi emprestado para o Red Bull Bragantino para ganhar mais experiência e foi muito bem por lá. O Bragantino, inclusive, tinha interesse em contratar o jogador, mas o Flamengo não se interessou em fazer negócio. Quando voltou do empréstimo, a nação imaginou que ele poderia finalmente ter uma sequência na equipe de cima, principalmente no Campeonato Carioca, mas isso não aconteceu. Após fazer parte da pré-temporada fora do Brasil, o Tite optou por utilizar os jogadores com mais experiência e também dar chances aos jogadores que não estavam vivendo um grande momento. Foi o caso do Alan, que teve mais oportunidades e vem crescendo a cada dia para ser titular num futuro bem perto. Na última partida de ontem, contra o Atlético Goianiense, o Matheus Gonçalves ficou fora até da lista dos relacionados, o que indica que ele está sem moral com o técnico Tite e vai precisar mudar totalmente esse cenário se quiser ter mais minutos em campo
ou até mesmo ficar no banco de reservas. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o Flamengo já não descarta um novo empréstimo do jogador, mas sem obrigação de compra. Seria um acordo até o final do ano, para o jogador ter mais rodagem em campo, porque ele, pelo visto, com o Tite, isso dificilmente vai acontecer. O Tite já disse que gosta do estilo de jogo dele, mas está encantado mesmo com outra joia, o Lohan, de apenas 17 anos. O staff do Matheus Gonçalves acompanha a situação e espera uma definição por parte do Flamengo. Se o jogador está nos planos da comissão técnica ou um novo clube para ele jogar vai ser procurado. O garoto é considerado muito talentoso, se dedica muito nos treinamentos, mas o lado físico tem sido um fator determinante para a comissão técnica preferir outros jogadores da posição. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deveria emprestar o Matheus Gonçalves para ele ganhar rodagem? Coloca aí! O Flamengo segue interessado na contratação do meio-campista português André Franco do Porto. A diretoria viu no jogador uma boa opção para o setor, muito por ele fazer diversas funções. Como o Bola VIP noticiou no dia 4, o Flamengo fechou acordo com André Franco, mas isso se limita somente ao jogador. Agora resta convencer o Porto de Portugal a liberá-lo para vir para o Flamengo. O jornal português Record trouxe que o Mengão teve uma proposta de 4 milhões de euros recusada pelo Porto. O clube não deve forçar o seu orçamento para a sequência do ano e estuda chegar a um acordo com os Dragões via empréstimo. O Porto quer 8 milhões de euros para negociar o jogador, mas o Flamengo não quer pagar essa quantia. A solução encontrada foi justamente um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. O André é um jogador que o Flamengo tentou contratar na janela do início do ano, mas não desistiu dele ainda. A diretoria vai voltar à carga no meio do ano e o plano é ir até Portugal para contratar o meia. Os valores para uma opção de compra ainda não foram divulgados, mas chegariam próximos ao que os portugueses estão pedindo pelo jogador, o que poderia facilitar bastante uma grande negociação. André Franco tem sido mais reserva do que titular, apesar de ser usado em alguns momentos, o jogador não impactaria muito no elenco portista. Os dirigentes do Flamengo entendem que devem ter êxito nessa contratação. O português tem 26 anos e tem características que o Tite busca para um novo meio-campista. Ele tem, por natureza, jogar como um segundo homem no meio-campo, mas tem facilidade para jogar como terceiro, meio-armador e também pelos lados do campo. Ele já fez 65 jogos na Liga Portuguesa, foi titular em 40, marcou 13 gols, deu 5 assistências, 69 passes decisivos, acertando 81% dos passes, 52 desarmes e bolas recuperadas foram 184. O André foi titular absoluto na temporada retrasada. Está na terceira temporada jogando pelo Porto, onde perdeu espaço e virou um jogador alternativo no elenco do Sérgio Conceição. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está sendo observado de perto pelo Porto de Portugal. De acordo com o portal RTI Esportes, ele agrada ao técnico Sérgio Conceição e uma proposta pode ser feita para o Flamengo caso os portugueses vendam mesmo o Wendel na próxima janela. O atual lateral do Porto desperta interesse do Manchester United da Inglaterra. O Ayrton Lucas ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e a sua multa rescisória é de 30 milhões de euros, algo perto aí de 163 milhões de reais. Entretanto, o Flamengo está ciente de que dificilmente uma oferta nesse montante vai chegar ao ninho do urubu pelo jogador. Como o Ayrton Lucas é lateral, geralmente uma proposta de até 10 milhões de euros costuma acontecer no mercado. Com o período da Copa América de julho chegando, o Flamengo não quer se desfazer do jogador. Na sua posição, o Tite conta apenas com o Matias Vinha, que provavelmente também vai ser convocado para a seleção do Uruguai. O agente do Ayrton Lucas, o Carlos Leite, estava na Europa recentemente e levantou rumores sobre futuras ofertas, já que o jogador defende aí agora a seleção brasileira.
Desde que chegou ao Flamengo, o Ayrton Lucas chegou a ter o seu nome especulado na Premier League, La Liga e Série A italiana. Além disso, no início de 2023, o portal AS cravou que um clube da Arábia, cujo nome não veio à tona, colocou na mesa do Mengão uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, por ele, mas essa notícia não foi confirmada pela diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, se chegar uma boa proposta, você acha que o Flamengo vai negociar o Ayrton Lucas? Coloca aí! O Flamengo iniciou conversas para fechar com um jogador bastante conhecido no futebol brasileiro e, caso se concretize, ele vai chegar na janela de transferências do meio desse ano. Ele pode atuar em todos os setores do meio de campo. De acordo com o portal Flaweb, o Tite já deu o seu aval e o Flamengo iniciou as tratativas para fechar com o argentino Roberto Pereira, que está em fim de contrato com a Udinese da Itália. A informação do interesse já havia sido publicada pelo El Crack da Argentina na última semana. Agora o portal brasileiro informa que as conversas já estão em andamento. O Roberto Pereira esteve bem perto de assinar com o Santos em 2023, mas naquele momento optou por renovar com a Udinese e um ano depois a saída dele tende a acontecer. O jogador pode ser aquele para atuar no lado direito do ataque do Flamengo e faria uma função parecida com aquela que o Everton Ribeiro fez nos últimos anos. Vale lembrar que o Roberto Pereira tem 33 anos, completados em janeiro, é argentino, com 19 jogos pela seleção com 2 gols. É um meia central de 1,82 m de altura, que também pode jogar de meia direita ou meia ofensivo. Tem contrato com a Udinese da Itália até 30 de junho de 2024 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!